Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Uma alegria para mim e um dever estar aqui diante desta câmera de televisão para propagar e transmitir conhecimentos bíblicos que tornem a Bíblia inteligível. Não é minha intenção, e nem eu sou assim, desacralizar a Bíblia através da ciência. Eu não sou um cientista qualquer. Eu, além de biblista, sou padre, sou pastor, celebro missas, prego, dou retiros, viajo. Eu faço o que qualquer sacerdote no campo de batalha faz. Se nós usamos este método aqui, é porque nós julgamos ser o mais atual e, para quem realmente entende, uma maneira nova de se reportar pessoalmente com a palavra de Deus. Bom, esta programação de hoje foi pensada por mim da seguinte maneira: para não nos perdermos, vamos fazer um conjunto, um resumo rápido. Eu dou um exemplo inicial, ou um exemplo até certo ponto banal. Eu posso levar algum turista ao Rio de Janeiro e posso mostrar todos os logradouros públicos de interesse turístico. Andar por avenidas, andar por parques, andar por ruas, andar por praças. Mas isto bastaria? A meu ver, não. Esta seria uma visita chamada diacrônica. Todos os lugares. Mas não tive uma visão de conjunto. Aí pego esse turista e levo ao Corcovado, ou ao Pão de Açúcar. Aqui tudo aquilo que você viu, assim, in loco, está aqui. Você tem uma visão geral e pronta e acabada do Rio de Janeiro. As duas coisas se completam, as duas coisas se complementam. Então, traduzindo para a Bíblia e o ciclo de Abraão, que nós estamos para terminar, eu diria o seguinte: como nasceram essas peças? Essas peças foram nascendo aqui e ali, eram soltas. Havia tradições soltas sobre Abraão e tradições soltas, sobretudo no sul da Palestina, naquele pedaço de terra que chamamos Judéia. A Bíblia, nessas peças, descreve muito o sul da Palestina. Abraão mora em Mambré, que está perto de Hebrom, bem no sul da Palestina. Abraão conhece o sul da Palestina, foi lá, a meu ver, neste sul da Palestina, que nasceram as tradições, as peças soltas a respeito de um personagem riquíssimo, embora, quem sabe, mitológico, não importa, é mensagem de Deus da mesma forma, pode ser até através de uma parábola, se chamarmos a isto aqui, se dermos o nome a isto aqui de parábola, uma grande parábola com um personagem. O importante é que, num determinado momento, bem tardio da sua história,
O Israel, na verdade, Judá, que voltou do exílio, foi reunindo, atualizando, desmanchando aqui, corrigindo lá, acrescentando mais embaixo e foram fazendo um trabalho de junção de peças. Todas elas ricas de tradição e, a meu ver, mais crescidas no sul, mais crescidas na Judéia. E foi para lá exatamente, que vieram os exilados de Babilônia, quando, a partir de 539, receberam a liberdade do primeiro rei persa, Ciro. Assim, as peças foram construídas, isto é, as tradições, as pequenas histórias sobre um personagem fascinante e, no final, receberam dos redatores finais a última redação. E é esta que nós temos hoje na Bíblia. Este seria, a meu ver, o primeiro passo para um resumo bem claro das peças soltas primitivamente e que hoje formam o ciclo de Abraão. O senhor nos falando aí sobre esse primeiro ponto do resumo, padre, e eu achei interessante porque o senhor situa o nascimento dessas possíveis peças, que foi em Judá, na Judéia, no sul. Mas todos nós aprendemos em história de Israel que o sul sempre foi menos desenvolvido do que o norte. Economicamente, politicamente, mas não religiosamente. Sim. Religiosamente estavam os dois no mesmo plano, no mesmo pé de igualdade. A minha pergunta, e talvez seja do telespectador, é muito simples. O que levou o sul a escrever? A carência material ou a necessidade de testamentar uma história? Não, eu acho que eu já falei aqui, não me lembro quando, que um povo sem história é um povo sem memória. Você conhece a sua história. Imagine se você tivesse um golpe de Alzheimer aí e esquecesse todo o seu passado. Você não saberia mais nem quem era. É claro que Judá, quando voltou do exílio, precisava reconstruir a sua história. Precisava, por exigência interna. E depois, como os povos vizinhos tinham suas histórias, eles também queriam ter as próprias. E, assim, foram buscando e foram juntando, amealhando tradições multicoloridas e bem distintas através ou com relação a um Abraão, que chamaram mais tarde o iniciador da sua raça. Não foi um deus, não foi uma cosmogonia, não foi um herói, não foi um semideus, como gregos, como romanos construíram sua pré-história. Foi um camponês, foi um agricultor, foi um pastor, sobretudo, que trouxeram e a respeito de quem construíram essas tradições. O senhor fala o tempo inteiro sobre tradições e aí deixa claro para o telespectador que estas peças foram com muita probabilidade fruto de muitas mãos e ainda mais de muitas tradições. De muitas tradições. Quando o senhor fala em tradições, o senhor está pensando em quê?
códigos diferentes, Não, fontes distintas? Eu penso que elas tiveram uma longa pré-história oral, de boca em boca, como era a situação mais geral e mais comum na população palestinense. Algumas dessas peças ou tradições poderiam hipoteticamente vir antes do exílio, já existirem em peças distintas antes do exílio, mas foi só após o exílio que se deu o amálgama, isto é, a colocação, a costura literária de uma peça na outra. Quando a gente fala exílio, a gente traz para o centro da nossa conversa dor, sofrimento, humilhação, aumento na carga tributária, falta de liberdade. Estes elementos todos foram fatores centrais para que Judá tomasse consciência de que precisava escrever? Eu não digo que foram os únicos, mas eles foram realmente necessários, porque foi no exílio que foi criada pela primeira vez, e dura até hoje, a figura do judeu. Quem é o verdadeiro judeu? Aquele que imita as características de Abraão. Vamos fazer um intervalo e já respondemos.